Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se ouviu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Meus queridos irmãos, hoje na liturgia em que celebramos também aqui Santa Maria Gorete, nosso Senhor, Ele nos mostra no Evangelho a íntima ligação que existe entre o silêncio e o progresso da vida espiritual. É importante nós entendermos isso. Vejam, o plano de fundo aqui do Evangelho está a palavra, ou, de outro modo, podemos dizer também que a língua. Eu gostaria de apresentar aqui então o progresso espiritual que Deus quer realizar em nós, através então deste itinerário que encontramos no Evangelho. Pegando aqui então um ou outro exemplo da primeira leitura. Vejam, o Evangelho começa com Jesus expulsando um demônio que causava a mudez em uma pessoa. É interessante quando o padre vai batizar, por exemplo, uma criança, o padre faz uma oração sobre os ouvidos e sobre os lábios, traçando o sinal da cruz. Pois é através da graça de Deus que as nossas orações chegam ao céu. E por isso, então, recebido o Espírito Santo no batismo, nós temos, então, destravado em nós. Nós temos, então, aqui, libertado em nós a nossa língua, para que ela, então, clame aos céus. É interessante nós notarmos isso. E aqui nós vemos, então, o progresso. Vejam, o povo gentil não conhecia o Evangelho. Os nossos povos aqui da América Latina não conheciam o Evangelho. Vieram outros, de terras distantes, para anunciar, para trazer a nós o Evangelho e fazer-nos conhecer então o caminho do alto. Para as pessoas que não conhecem a Deus, o que são os sofrimentos deste mundo? Mas para quem conhece a Deus, sabe a que foi chamado, quão diferente é.
Cristo nos liberta do demônio que causa a mudez e nos torna então capazes de falar com Deus. Nos torna então capazes de rezar. Mas, embora isso tenha acontecido conosco no batismo, nós presenciamos em nós inúmeras outras realidades que impedem o nosso coração de se unir a Deus. E aqui são apresentadas duas. Vejam, logo depois, as multidões ficam admiradas e dizem: nunca se ouviu coisa igual em Israel. O que é isso, em outra palavra, senão novidade, né? Nunca se ouviu coisa igual, é uma novidade. E aqui temos um empecilho. Quantos de nós andamos neste mundo, vivemos neste mundo atrás de novidades? Quanto a nossa língua é gastada com coisas fúteis? Como gastamos tempo em novidades? A última coisa da moda, a última dancinha da moda para os jovens, o último meme, a última série que foi lançada, tantos e tantos assuntos. São Paulo vai dizer: entre vós não procurei saber outra coisa, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Embora tenhamos sido libertados do mal, das trevas, chamados ao céu, nós ainda temos em nosso coração um cultivo às novidades deste mundo. E por gastarmos tanto a nossa língua, por buscarmos tanto, melhor dizendo, as coisas deste mundo, correndo atrás de novidades e novidades, é que o resultado disso é que as nossas palavras, que nada mais refletem do que aquilo que está no interior, as nossas palavras apenas expressam podemos dizer assim, a vaidade, né? Ou seja, em outras palavras assim, o quão vazio está o nosso coração. E por isso, nós não progredimos na oração. Por isso nós não progredimos na vida espiritual. Cristo nos liberta do pecado. Cristo nos tira daquilo que nos afasta dele. E embora tenhamos sido libertados, nós ainda cultivamos essas novidades em nosso coração. Gastamos tempo buscando essas coisas, resultado, as nossas conversas são apenas com coisas fúteis. Vejam, meus queridos irmãos, aqui o que Jesus está querendo dizer é, se quisermos olhar como está o progresso da vida de alguém, basta nós vermos quais são os assuntos que este alguém fala. Nós corremos atrás de novidades e por isso não progredimos. Logo depois o evangelho continua. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Por que os fariseus diziam isso? Porque os fariseus, eles acreditavam em Deus. Só que eles tinham uma ideia de como Deus iria agir no mundo. E o que Cristo fazia era agir de modo diferente. E se essas coisas não aconteciam do jeito que eles queriam, então não era sinal de Deus. Por isso eles diziam, então, é coisa do demônio. Nós muitas vezes não dizemos essas mesmas palavras, mas agimos da mesma forma quando murmuramos.
Quantas e quantas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente sucede? E qual é o resultado disso? Murmuração. E aqui então temos um outro empecilho para a nossa vida espiritual: a murmuração. Se ainda existe murmuração em nosso coração, meus queridos irmãos, nós nunca chegaremos a Deus. Porque o que é murmuração, senão um questionamento à misteriosa vontade de Deus? Vejam, aqui também nós vemos em que pé está o progresso espiritual de alguém. Se a pessoa vive reclamando, reclama disso, está calor, reclama, está frio, reclama, né? Chove, reclama, não chove, reclama, né? Reclama do marido, reclama do filho, reclama do trabalho. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, né? Você chega lá na pessoa, você pode ter certeza que algum dos assuntos que vai sair é murmuração. Daí nós já vemos em que pé está o progresso espiritual daquela pessoa. Pois a língua nada mais revela do que está no coração. A pessoa ainda não entendeu a vontade de Deus, que nos contraria. A pessoa ainda não entendeu aquilo que São Paulo dizia sobre a linguagem da cruz. Por último, no Evangelho, Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui tem algo muito profundo que Jesus está querendo nos ensinar. Vejam, a primeira parte, versículo 37, Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está revelando o desejo do coração dele. Jesus está revelando os segredos do alto. Porque ele mesmo vai falar aqui no Evangelho, né, melhor dizendo, vai mostrar no Evangelho aqui, ele mesmo compadece do povo, pois estavam sem pastor. Ou seja, Jesus, nesse primeiro ponto, mostra qual é o segredo dele, qual é o desejo dele. Em outras palavras, qual é a vontade dele. E depois Jesus diz ao povo: peçam isso, a minha vontade. Aqui, o tema da vontade dele era a falta de pastor. Ele compadece, não tem pastor. Diz às pessoas: olha, eu vejo, são poucos trabalhadores, peçam isso. Por quê? Porque isso é a minha vontade. E aqui temos o terceiro grau, né? Seguindo aqui o Evangelho. Quando a pessoa, de seus lábios, melhor dizendo, sai apenas aquilo que é a vontade de Deus. Aqui temos a grande diferença. Aqui temos o grande salto. Mesmo diante das contrariedades do mundo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos inúmeros apegos, dos lábios da pessoa sai sempre a vontade de Deus. As coisas são difíceis e tudo mais, e ela sempre vai sair com algo que é a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, como muda todo o rumo da conversa quando alguém, dos lábios de alguém, sai a vontade de Deus. Desperta os outros da letargia que viviam. Cessa na hora o clima de murmuração na conversa, ou de busca pelas novidades. Pois o que revela alguém que diz assim é que ele tem um coração unido a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, façamos como Jacó na primeira leitura. Agarremos as coisas do alto e não soltemos mais. Peçamos a Deus essa graça.
Ele lutou com o anjo do Senhor, agarrou o anjo do Senhor, isto é, agarrou as coisas do alto e de lá, não, dessas coisas não se soltou. E por isso foi agraciado, recebendo, mudando o seu nome para o nome através do qual seria conhecido todo o povo, povo de Israel. Portanto, meus queridos irmãos, se quisermos perceber como estamos no progresso espiritual, basta perceber como estamos gastando a nossa língua. Se quisermos progredir na vida espiritual, aprendamos o grande valor do silêncio. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.